Nós vamos conversar agora com a fonoaudióloga Laila Weintraub. Olha que a dislexia, se não falou certinho, ela vai corrigir. Ela acabou de dar um show aqui no Will Sublime, ensinando como falar em público. A gente viu, a gente já está reconhecendo quem está assistindo na plateia, o desenvolvimento e o estímulo que a sua palestra trouxe, Laila, para o público. Qual é o principal desafio de uma fonoaudióloga quando ela vai estar passando dicas para alguém que realmente, mesmo sendo fera no ramo de conhecimento, como foi a história que você contou do doutor, tem dificuldade de passar o seu conceito adiante? Então, o primeiro passo, como em muitas palestras aqui, vocês estão de parabéns, eu quero parabenizar, porque vocês estão disseminando aí conhecimentos importantíssimos, não só para a vida profissional, mas para a vida, tudo na vida, né? A vida pessoal, acadêmica, social, profissional. Então, o primeiro passo para qualquer aperfeiçoamento na comunicação é saber quem você é. Número 1, autoconhecimento. Será que você conhece a sua voz? Será que você, ao escutá-la, acha estranho ou não, já se acostumou? Você já se filmou, viu a forma que você fala, que você articula as palavras? Então, o primeiro passo é autoconhecimento e depois observar a parte toda estrutural de voz, fala, linguagem não verbal. Isso pode ser modificado, né? Eu costumo falar que oratória não é dom. Ninguém nasce sabendo falar bem em público. Depende de técnicas, regras, conhecimento e muita prática. E eu achei muito bacana, né? Porque vocês sabem, quem já acompanha Notícia para o Trabalho, quem não acompanha, fica sabendo agora que eu tenho um distúrbio da fala, né? Que é a dislexia. Então, a gente brincava, será que eu vou conseguir pronunciar o seu sobrenome? Se eu não conseguir, você me ajuda. E assim vai pro ar que o pessoal já foi. Eu tô aqui com uma caneta que eu ganhei de presente da Laila, e uma das coisas que ela nos ensinou lá dentro, eu já fiz lição de casa, e é claro que eu quero compartilhar com vocês, é a gente treinar algumas palavras, né? Ela falou dos jograis, né? Dos trava-línguas, e ela fez até uma musiquinha muito conhecida pra gente, que é o Parabéns Pra Você. Eu não vou fazer o Parabéns Pra Você, senão o Facebook me derruba, porque tem direitos autorais, né, no meio envolvido, mas eu vou fazer uma Notícia Pro Trabalho falando como ela fez. Notícia Pro Trabalho. Isso. Eu só fiquei com uma dúvida na hora. A gente pega mais na pontinha da caneta ou mais para trás? Então, isso é um exercício de dicção muito simples. O ideal é que essa caneta aqui, ela não é feita da forma adequada, né? Por quê? Porque ela é desregular. O ideal é você fazer até com um lápis. Pode ser o dedo, você tinha falado. O dedo, lá. Por exemplo, fazer um dedo aqui. Uhum. E o ideal é que eu articule exageradamente sobre-articular. Não adianta nada eu fazer assim. Eu tenho que articular bastante com um obstáculo na boca. Pode ser um lápis, uma rolha, uma caneta, seja lá o que for. Durante um tempo, depois você tira, vai sentir toda essa musculatura trabalhada. Para a dicção é muito bom. Articular, pronunciar bem as palavras. Não adianta nada eu ter uma boa voz, eu não articulo, eu não passo clareza. Então a articulação é essencial para projetar a voz, para conseguir colocar as pausas na fala, para tudo. E eu achei tão bacana, porque nós todos exercitamos uma palavra durante a palestra, até a gente lá no fundo, fizemos todos os exercícios escondidinhos atrás da cortina. E uma outra coisa que me chamou muita atenção na sua fala, né, é uma marca minha também, e aí eu gostei, porque eu falei, nossa, olha só, eu faço isso e eu não sabia que isso me ajuda, talvez até me compense do fato de eu ser dislexa. Mas a Laila nos ensinou lá da importância do sorriso. Sorriso. Carisma é a sua capacidade de impactar positivamente as pessoas. E a nossa linguagem não verbal, ela é muito importante. Quando você já olha para alguém, 1/10 de segundo você já julga alguém pela aparência. E não somente pela forma que você está vestido, que você se comporta, que você gesticula, mas como você olha e como você sorri. Então, assim, para trabalhar carisma, existem alguns aspectos, além da linguagem não verbal, olhar para as pessoas, encarar as pessoas, sorrir, elogiar de forma genuína, quem não gosta de um elogio, chamar as pessoas pelo nome que é a voz, que é o que elas mais gostam de escutar. Eu tinha uma aluna já contando história, a gente falou da arte de contar história, da importância. Não é aluna não, era uma filha de uma amiga da minha mãe, Diana, o nome dela. Eu tinha 15 anos, eu era tímida, introvertida, e hoje eu sou professora de oratória, né? Ó, você dizendo que era disléxica e hoje é jornalista, então aí superando as nossas dificuldades sempre. E essa Diana, ela fazia eu me sentir muito bem do lado dela. Ela não era minha amiga, mas eu queria muito ser amiga dela. Eu não entendia por que ela era tão
atraente, quer dizer, ela não era bonita, inteligente, nada demais, nada em excesso, sabe? Era uma pessoa que fazia as pessoas quererem ficar do lado dela. Tinha muitos amigos, todo mundo queria ficar perto da Diana e eu não era amiga dela, eu queria ser amiga dela. Aí eu fiquei observando, eu mais introvertida e não tinha coragem de ter certas atitudes. Toda vez que eu chegava perto da Diana, ela me recebia sempre com um sorrisão no rosto. E me olhava, e prestava atenção em mim. Quem não quer atenção? A gente precisa sempre de carinho e atenção, né? Todo ser humano é carente. E ela me escutava, sempre me chamava pelo meu nome, nem eu sendo amiga dela, se preocupava comigo e me elogiava de uma forma genuína alguma coisa. Tipo assim, eu olhei o cabelo dele e gostei do cabelo dele, verbalize. Poxa, que cabelo legal, gostei do estilo da sua barba. Quem não gosta de escutar elogio? Então, elogiar, sorrir, chamar as pessoas pelo nome. E contar história como ela fez, né? Passar emoção e sinceridade. Outra coisa que eu achei muito interessante, numa outra oportunidade quero trazê-la para falar aqui com a gente em São Paulo, lá na nossa redação, porque aí 20 minutinhos é mais tempo, mas foi a questão de você montou um clube da fala. Eu quero replicar em São Paulo isso! Que história é essa de clube da fala, doutora? Clube da Fala, meu filhinho, minha paixão. Na verdade, ele nasceu sem pretensão nenhuma. Eu trabalhava com meu pai, né? Ele é fonoaudiólogo, professor de oratório, um dos pioneiros aqui do Brasil. E aí eu tinha um ex-namorado que ele era médico, né? Oftalmologista, e ele tinha uma sala sobrando no consultório dele. E aí ele via que eu tinha muitas ideias, sempre gostei muito de psicologia, estudar outras áreas do conhecimento do comportamento humano, neurociência. E aí eu sempre falava assim, eu queria tanto aplicar essas técnicas lá no curso do meu pai, que não sei o quê. E meu pai é meu ídolo, nunca bati de frente com ele, pelo contrário. Eu aplicava algumas ideias, mas eu queria mais liberdade para atuar, ter uma metodologia própria. Aí esse meu ex-namorado falou, Laila, vem aqui atender nessa salinha, eu não estou usando. Eu falei, sozinha? Isso foi há 11 anos atrás, na verdade. Aí ele falou, por quê? Você sempre fala que queria fazer isso, começa aqui atendendo sozinha. Daí que nasceu o Clube da Fala. Começou pequenininho, foi aumentando. Hoje nós somos 6 colaboradores, temos muitos alunos, assim, mais de 200 alunos que estão fazendo o curso, ministramos treinamentos em company, usamos técnicas de teatro, neurociência, programação neurolinguística, oratória, fonoaudiologia, tudo que a gente pode, o que há de mais moderno em comunicação, inovador. Temos parcerias com vários profissionais, então assim, é muito gratificante, é muito enxergar e acompanhar o crescimento de um aluno, né? Quando ele consegue superar a barreira, falar, eu consegui passar numa entrevista, eu consegui dar um passo, eu consegui conquistar a pessoa que eu queria, eu consegui o que eu queria, e a comunicação era responsável por isso, né? E eu vou dar desafio para a doutora, não estava nem no combinado, mas eu tenho certeza que ela vai trazer um ponto aqui para gente, porque o mais normal, a maior parte das pessoas, elas têm dificuldade com falar. A Regina nem sempre foi tagarela desse jeito, mas menina, acho que eu fiquei tanto tempo preso na caixinha lá atrás, que quando abriu a caixinha, hoje eu falo demais. Um dos desafios para 2018, até como empreendedora que estou, é aprender a falar um pouquinho menos, ser mais objetiva, principalmente porque é uma outra forma de falar que eu vou ter que desenvolver, que é o falar comercial, né? Que é o falar empresarial. Esses dois extremos dificultam o ser, tanto o menos ou o demais, mas tem que ter um equilíbrio. Como que a fonoaudiologia explica as pessoas que falam demais e como trabalhar também fonoaudiologicamente para quem fala demais? Então, a fonoaudiologia, ela trabalha aspectos da voz, fala e linguagem, né? O falar demais, a verborragia, tem a ver com a linguagem, de como você organiza seu pensamento em palavras e coloca isso, passa para as pessoas. Lembrando que, comercialmente, é muito mais importante você saber ouvir e escutar do que falar. Por quê? Porque você precisa, se você quer negociar, vender, você precisa prestar estreita atenção no que está sendo dito, atenção plena, para você conseguir falar o que a pessoa quer escutar. Chegar no coração da pessoa, não somente na mente, mas no coração. Por isso a importância de você escutar e falar, escutar e falar. A gente percebe quando a gente está conversando com alguém e que a pessoa já está
se desconcentrando. Ela começa a desviar o olhar, ela começa a querer falar por cima de você. Então tem que ter um time, tem que ter um bom senso de falar, escutar, falar, escutar, falar, escutar. E muita gente que é mais diplomática, mais atenta, mais compreensiva, mais passiva, não interrompe a pessoa, fica escutando e a pessoa não para de falar. Aí a pessoa já começa a pensar em outras coisas, a pessoa tá lá, tem que ter o bom senso de parar e fazer uma pergunta. São as perguntas que governam o mundo e não as respostas. Então, sempre perguntar, questionar, se interessar pelas pessoas e treinar tempo e conteúdo. Olha, eu vou passar esse conteúdo que eu tenho em 1 minuto, eu vou fazer um pitch de 30 segundos. Quanto menos tempo você tem, mais você tem que se preparar. É exatamente essa que era a curiosidade. Então, dá para treinar também para falar menos. Alguma dica de um exercício rapidinho pra gente? Vamos explorar, né? A gente não é todo dia que a gente tá no Will Sublime da vida, né? Tem que aproveitar. Então, eu falei na palestra da habilidade de você usar a razão e a emoção. Os conceitos por si só, eles cansam a mente. E eu também não posso contar história e não passar nenhum tipo de conceito quando a gente fala. Então, o ideal é você começar com a história e colocar alguns conceitos dentro da história, com começo, meio e fim. Por exemplo, eu poderia aqui falar, vamos supor que eu vá falar sobre gagueira. Eu poderia começar de uma forma da forma que a gente aprende na escola, na graduação. Gagueira é um distúrbio de fluência e temporalização da fala. Os sintomas são esses, as causas são essas, ok. Depois, por mais que a pessoa se interesse pelo assunto, depois de um tempo fica chato, sacal, né? Conceito. Então, em vez disso, eu posso começar com a história e encaixar os conceitos dentro, sendo objetivo. Por exemplo, há 15 anos atrás, meu pai apareceu no Jô Soares. E ele falou sobre gagueira. Nessa época, eu estava acabando de me formar, tinha 21 anos. Ele falou, Laila, você vai ter que ir lá para São Paulo, morar em São Paulo, porque tem muito gago procurando a gente em São Paulo. Eu falei, ok, né? Não queria muito, né? Eu falei assim, poxa, pai, tá acabando de me formar, tinha namorado no Rio, não sei o quê. Ele falou, não, então tá. Eu vim para São Paulo, morei. Eu me lembro de um caso que eu atendi um menino alto, com a pele bem branca, cabelo preto, 17 anos, que chegou com o pai e a mãe, Rafael, o nome dele, sentou. Eu chamei na recepção, por favor, Rafael, pode entrar, para fazer a avaliação, né? Aí a mãe dele falou assim, não, eu tenho que ir com ele. Aí eu falei assim, pode aguardar aqui, eu vou primeiro fazer alguns questionamentos, depois a senhora entra. E aí ela falou, não, eu preciso entrar com ele. Eu falei, tá bom. Aí eu fui entender por que ela queria entrar com o menino. Aí o Rafael, fala um pouquinho sobre você. Ele estava com a cabeça baixa, ele levantou e fez, e não conseguiu falar, aí abaixou a cabeça. Aí eu falei assim, Rafael, eu estou acostumada com isso, fala um pouquinho, tenta. Ele não conseguiu falar, abaixou a cabeça. Aí eu falei assim, aí a mãe dele falou, tá vendo porque eu tinha que entrar? Porque ele está numa fase, porque a gagueira ela é cíclica, ela tem altos e baixos. Então ela falou, ele está estudando, quer passar engenharia na USP e meteu isso na cabeça e ele está se cobrando muito e agora a gagueira dele está com todos os sintomas. Ele repetia a sílaba, ele prolongava, ele bloqueava. Além disso, ele estava com tiques nervosos associados à gagueira, porque tem mesmo, o gago acho que vai desbloquear. E aí eu perguntei para ela, ele começou a falar gaguejando? Ela falou, não, porque pode ter uma gagueira de desenvolvimento de 2 a 6 anos de idade. Tem algum gago na família? Ele conviveu com algum gago? Não. Ele aprendeu muitos idiomas na infância, porque pode ser uma das causas da gagueira. Cada cérebro é um cérebro. O ideal é aprender muitos idiomas, mas às vezes a capacidade cerebral da criança não acompanha. Não. Quando ele gaguejava, vocês falavam, fala direito, respira, menino. Não, a gente não fez nada disso. Falei, mas como que ele ficou gago? Todas as causas da gagueira eu já tinha falado. Aí ela falou, ela tá lá, psicológica. Aí ela falou, eu estava arrumando meu porta-malas, meu carro, a gente ia pro litoral, e meu filho estava com um amiguinho dele, brincando. Ele tinha 7 anos, até então ele falava fluente. Aí eu fui pegar minha mala na terceira vez para botar dentro do porta-malas, o porta-malas fechado e o amiguinho do lado de fora com o cara que tinha aprontado. Na hora eu abri o porta-malas e meu filho roxo, ficou sem ar e 2 dias sem falar e voltou a falar gaguejando.
Então, ali foi um trauma que ele teve, né? Talvez se acontecesse isso depois de uma certa idade. Quer dizer, eu falei aqui sobre gagueira, já falei as causas, os sintomas, contei a história, podia falar sobre o tratamento, passa todos os conceitos que eu tenho sobre gagueira dentro da história do Rafael. Não fica muito mais atraente? Então, a dica é: passe conceitos através de história, que você nunca vai ser cansativo. Ainda que você fale demais. Bem, eu vou querer que a doutora volte a falar com a gente, vai ficar o convite, a gente vai trocar contato, quem sabe esteja aqui em São Paulo. Um abraço a todos lá do Rio de Janeiro. Obrigada. Como fazemos para saber outras informações? A doutora é acessível via Facebook, outras redes? Temos todas as nossas redes, Instagram, Facebook, é Clube da Fala. Fale bem, fale com a gente. Tem e-mail também, contato@clubedafala.com.br, nosso site www.clubedafala.com.br. Liga, manda e-mail que a gente está lá assim, online 24 horas para ajudar todos e impactar a comunicação, transformar a comunicação de todos que nos procuram. Obrigada. Bem, continue acompanhando o IU Sublimes. Quem quer participar dessa parte da tarde, a gente está aqui dentro da Universidade Impacta, próximo ao metrô Barra Funda. Dá para pegar um ônibus de lá e vir para cá. Ainda tem muita novidade para a parte da tarde. E continue acompanhando Notícia para o Trabalho. Tchau!